5 metros de altura e outros 4 morreram carbonizados. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que a derrubada do decreto presidencial que elevava o imposto sobre operações financeiras foi uma construção suprapartidária. O projeto de decreto legislativo que anula o aumento foi aprovado pelos deputados com 383 votos. O texto passou na Câmara e no Senado na mesma noite. O Ministério da Fazenda calculava uma arrecadação de 10 bilhões de reais com a proposta. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, 26 de junho de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. No tênis, João Fonseca deu adeus ao ATP 250 de Westbourne. Ontem, o brasileiro voltou à grama inglesa para continuar o jogo de oitavas de final interrompido em 1-1 na quarta-feira por falta de luz natural. O americano Taylor Fritz confirmou o favoritismo de ser o número 5 do mundo e venceu o terceiro e decisivo set para avançar às quartas de final, parciais de 6-3, 6-7 e 7-5. Daqui a pouco, informações da Ponte Preta, que encaminhou o primeiro reforço para a próxima janela. Um novo período de contratações será iniciado em 10 de julho. Luiz Felipe, jogador com passagem pelo Atlético Mineiro, que estava no Mirassol, está encaminhado com a Macaca. Na NBA, Cooper Flag é a primeira escolha do draft 2025. O jovem de 18 anos foi selecionado pelo Dallas Mavericks ontem à noite. Com a aquisição, Flag se tornou o segundo jogador mais jovem a ser escolha número 1 do draft da Liga Americana, atrás apenas de LeBron James. Elogiado pela estrela do Los Angeles Lakers, o ala de 2,3 metros vai usar a camisa 32 da franquia de Dallas. Tá chegando a hora, hein, torcedor palmeirense? Muitas informações também, Corinthians, São Paulo e Santos. Quem tem o destaque é Gabriel Dudziak. O Palmeiras dificilmente contará com o zagueiro Murilo para o restante da disputa da Copa do Mundo de Clubes. O jogador teve diagnosticada uma lesão na coxa esquerda e por isso não deve ter tempo de se recuperar nem para o jogo contra o Botafogo no sábado e nem para eventuais próximos duelos. O Santos apresentou Alexandre Matos como novo diretor de futebol, enquanto o dirigente do Corinthians, Fabinho Soldado, diz que o clube espera pela reapresentação de Depay, mesmo após o advogado do jogador cobrar uma dívida relativa à premiação e direitos de imagem. A Confederação Brasileira de Futebol tem estudos avançados para implementar a tecnologia do impedimento semiautomático na Série A do Campeonato Brasileiro. A comissão de arbitragem da Confederação fez o levantamento para a implementação da ferramenta para a edição de 2026. O caso ainda passa pelo aval da nova diretoria da CBF, mas o presidente Samir Chaud, recém-eleito, é visto como um apoiador do investimento, usado apenas pela Federação Paulista de Futebol Nacionais deste ano. Segundo a Federação Paulista, o custo é de R$1 milhão. Daqui a pouco, informações do Guarani, que depois de negociar a saída de Rafael Bilu para o Juventude, pode perder mais um atacante. Samuel recebeu proposta do exterior e deve deixar o brinco de ouro. Ele vinha sendo aproveitado na equipe da Copa Paulista. Por outro lado, Luiz Miguel é alvo da diretoria para uma renovação de contrato.
E hoje tem abertura de rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB recebe o América às 9h35 da noite no estádio Repelé. O time alagoano é o quarto colocado com 21 pontos e o América é o 13º com 17. E o Praia Clube anunciou a renovação de contrato com a central Carol Gataz. A medalhista olímpica de prata em Tóquio 2021, aos 43 anos, ainda se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo. Foi uma grave lesão sofrida quando a Superliga estava em andamento. Ela desfalcou o Praia na fase final da competição, mas voltará ao time na próxima temporada. E agora a opinião de Carlos Eduardo de Freitas. Seja muito bem-vindo ao CBN Esportes, Carlão. Opa, Julião, obrigado, bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. Já vamos iniciar a fase eliminatória da Copa do Mundo. Hoje ainda tem, um último dia de fase de grupos, mas a partir de sábado o chicote vai estralar com o duelo brasileiro. Mas permanecendo nessa esteira, Julião, acompanhando o Fluminense, ontem não gostei, hein? Ontem um jogo em que o Fluminense tinha a possibilidade, a capacidade, a qualidade para vencer, não vou dizer com tranquilidade, porque os jogos estão sendo equilibrados, mas para vencer com autoridade. Isso não aconteceu, o Fluminense sofreu, passou por problemas durante a partida e fica um sinal de alerta agora para um outro tipo de jogo, um outro cenário, uma outra dinâmica, que vai ser na próxima segunda-feira contra a Inter de Milão. De qualquer maneira, vamos celebrar enquanto é tempo, a presença de 4 clubes brasileiros na fase oitavas de final. Exatamente, Agora começa o mata-mata, a partir de sabadão. Aliás, já aproveitando, Carlão, passando os jogos aqui, hoje tem 2 grupos, Juventus e Manchester City. Galera do Palmeiras torcendo pro empate aqui nesse jogo, porque aí acho que a chave do Palmeiras fica um pouco mais fácil em caso de empate. No mesmo horário, o Casablanca e o Al Ain, 2 times já eliminados, apenas cumprindo tabela na competição. E à noite, às 10 horas, Red Bull Salzburg contra Real Madrid, para definir aí quem avança em primeiro, e o Al Hilal, que pega o Pachuca, torcendo para ter um vencedor no jogo do Real Madrid, porque em caso de vitória de qualquer time no jogo do Real e o Al Hilal vencer, o Al Hilal passa em segundo aqui nessa chave. Os confrontos já definidos. Sabadão, 1h, tem Palmeiras e Botafogo na Filadélfia. Em Charlotte, no sábado, às 5h, Benfica e Chelsea. Domingo, 1h da tarde, Paris Saint-Germain contra Inter Miami, o reencontro de Lionel Messi com o PSG. Também no domingo, às 5h, Flamengo e Bayern de Munique. Segunda-feira, Inter de Milão e Fluminense, às 4h da tarde. E aí teremos um outro jogo na segunda-feira, que é o primeiro do Grupo G contra o segundo do Grupo H. Por enquanto, seria Juventus contra Red Bull Salzburg. Por enquanto, seria esse o jogo da segunda-feira. E na terça-feira, um jogo a ser definido, certamente o jogo do Real Madrid. Podemos ter aqui um Real Madrid avançando ainda na primeira colocação. E o jogo já definido da terça-feira, 10 da noite, é Borussia Dortmund e Monterrey. Então são os confrontos já definidos do Mundial. Palmeiras e Botafogo. Quem passar pega Benfica e Chelsea. Eu acho que vai dar Chelsea aqui, Carlão? Então, mas é um jogo acessível, sim, independente de quem passe. Por exemplo, o Fluminense tem uma pedreira contra a Inter de Milão. Sim. Se avançar, vai pegar o primeiro do Grupo G, provavelmente. Juventus ou Manchester City. Ou seja, vida dura pro Fluminense sobreviver no Mundial. Flamengo a mesma coisa. Flamengo, se passar, certamente é PSG. Só que o Flamengo já pega o Bayern de Munique. Então tá afunilando. Tá afunilando. Futebol é jogado dentro de campo, mas eu acho que aqui os brasileiros com mais possibilidade de chegar aí na semifinal ou até mesmo uma final, Palmeiras e Botafogo por conta do chaveamento. E à medida que o campeonato vai passando, as principais equipes, as europeias, as que ocupam a primeira prateleira do futebol mundial, o Real Madrid, o Manchester City, o Bayern de Munique, o PSG, acho que são os 4, ali, os invencíveis, entre aspas, eles começam a encarar o campeonato, o torneio, a Copa do Mundo com mais seriedade. E isso é ruim para quem enfrenta, no caso o Flamengo, no caso o Inter Miami, que pega o PSG. Agora, os times europeus do segundo escalão também estão bem. Gostei da Inter de Milão, guerreando ontem, brigando contra o River.
praticamente dominou a partida ou foi melhor que o River durante todo o jogo. Parada difícil, eu acho que vai ficando mais complicada aí a permanência dos brasileiros no Mundial. Agora, como você disse, o jogo é jogado, né, meu? De repente, o Lambari é pescado, então vai que, né? É aquela coisa, o não a gente já tem. Ué, vamos cantar o sim. Eu usei muito isso na minha vida, viu, Carlão? Imagino. O aproveitamento foi bom. Então, de repente, vale a pena no futebol também. Sonhar não custa nada, já dizia o velho poeta. Então vamos sonhar enquanto é tempo. Tô contigo, Carlos Eduardo Freitas. Bora lá. 11 horas e 15 minutos, já liberando aqui as nossas participações através do nosso WhatsApp 991869070, 991869070. Vem com a gente que tem muito assunto até meio-dia. Falar 1 da tarde ainda não, né? Ainda não temos 2 horas de CBN Esportes. Até meio-dia tem muito assunto aqui pra gente tratar com os nossos ouvintes. CBN Esportes tem trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream. É com Samela Jeep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Trânsito. Vamos lá, informações do trânsito em Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Carlão, para todo mundo que está vendo a gente. Olha, quem segue ali pela Lix da Cunha, excesso de veículos do Balão do Tavares até a Vila Proxo de Souza por conta de obras naquele trecho. Isso sentido centro. Quem segue no sentido da Anhanguera vai fazendo um bom caminho. A rua Joaquim Vilac tem lentidão na chegada à Lix da Cunha. Quem segue no sentido Vila Teixeira não encontra dificuldades. Pela Doutor Alberto Sarmento, no momento, trânsito fluindo bem nos 2 sentidos. Quem segue ali pela Marechal Rondon, reduz a velocidade próximo à Pedreira, sentido Balão do Tavares. No sentido oposto, o motorista segue tranquilo, trânsito fluindo bem. A Avenida Francisco José de Camargo Andrade tem lentidão somente na chegada ao Balão do Castelo. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação aqui da CBN, agora 11h17. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Estamos de volta a 11 horas e 20 minutos. Deixa eu dar um alô aqui na galera pelo nosso WhatsApp. Povo sempre participando com a gente. Bom dia, amigos da CBN. Não tem aquela tradição de torcer para o time mais fraco, então agora está na hora de torcer para os brasileiros. Abraço, JP de Moraes. Cara, em Copa do Mundo isso é quase que automático, né? Sim. Tá jogando, sei lá, Inglaterra... fala o time aí, Carlão, que gera simpatia, uma seleção aí. Alguma da América do Sul, porque eu gosto. Aí a gente sempre torce pra Inglaterra e pro menos Equador. favorito, né? Teve na última Copa aquele jogo da Arábia Saudita que venceu a Argentina. O primeiro todo jogo. mundo tava torcendo pra Arábia aquele jogo lá. Marrocos, quando foi pro mata-mata. Marrocos todo mundo foi uma torcendo seleção que adotamos. Em 2006, quando o Brasil é eliminado pela França, a gente adota Portugal por causa do Filipão. Sim. 2010, acho que Uruguai. a galera tava mobilizada com o Uruguai. Na final eu fui de... É que assim, as duas seleções já teriam campeão inédito, né? Mas eu simpatizava mais com a Holanda na final de 2010, a Copa da África. 98 a gente simpatizou com o Paraguai, por causa do Gamarra, que não... E o Gamarra não fazia falta, apesar de ser um time retranqueiro, mas a maneira como se defendia era impressionante também. Então, foi uma seleção que acho que o torcedor brasileiro adotou também. Se alguém lembrar aí de outras seleções que geraram simpatia dos torcedores justamente por conta desse aspecto de não favoritismo, manda pra gente aqui. Bom dia, gente. Só queria dizer que tenho sorte de poder ouvir os jogos e os comentários pela CBN aqui em Campinas, porque acompanhando a galera do Rio, não gosto, jogadorzaço, classificadaço. Viva a CBN Campinas, é Jerusa quem escreve aqui, obrigado pela participação. O time da África do Sul jogava igual a Holanda de 74 e 78, na defensiva e até 4 jogadores na bola. Manda aqui o nosso Edson Antunes. Cara, ontem o Mamelodi... Nossa, mãe, o final foi terrível. Foi arriscado, hein? Sim. Foi arriscado demais, Fluminense. Elby Hoffman manda aqui, ó, Camarões em 90, verdade. Camarões em 90, bem lembrado. Muito bem lembrado. Principalmente depois da estreia, né, quando vence a Argentina chegava em 90 como uma campeã mundial, e o Camarões vence a Argentina, o povo brasileiro adotou, e a maneira como o Camarões foi eliminado foi num jogaço contra a Inglaterra. E a galera fazia as comemorações, né? Eles dançavam, era uma maluquice só. Roger Milá era grande estrela. O André Casquim manda aqui Islândia. Islândia teve até... Islândia, aquele pré-jogo, era Eurocopa, né? Isso. Tinha aquela saudação com a torcida, que era muito legal. E os jogadores, assim como o Auckland, eram jogadores que tinham outras profissões. O goleiro era professor. A Islândia que segurou em 2018, que segurou a Argentina, acho. A Argentina venceu o jogo, mas foi um sofrimento danado pra Argentina furar o bloqueio. Aliás, a Copa de 2018 pra Argentina foi terrível. Foi 1-1. Foi 1-1. Então, nem ganhou. A Argentina nem ganhou. Eles perderam pra Croácia, né? Que foi finalista depois. A Argentina foi muito perderam mal. da Nigéria e empataram com a Argentina. Muito mal. Costa do Marfim, escreve aqui o nosso ouvinte, não se identificou, final do telefone 8208. Costa do Marfim por causa do Drogba. Drogba, né? Drogba. Drogba, Calu, Costa do Marfim. Gervinho, é o Daniel que tá escrevendo aqui. Gervinho, verdade. Lembra do Gervinho? Nossa, Gervinho era fraco. Álbum de figurinha. Nossa. Mas era um dos... A Costa do Marfim tinha um uniforme, acho que da Copa de 2010, que ele tinha em alto relevo, assim, você passava a mão, virava tinha um desenho do elefante. Sim. Cara, um dos uniformes maravilhosos. Em 90 também, além do Camarões, quem é contemporâneo aí vai se lembrar, a Colômbia foi uma seleção que foi adotada pelo público brasileiro, primeiro pela qualidade dos colombianos, né? E depois pelo empate contra a Alemanha. Qual gol Copa? de Fred Eusébio Rincon, 90. Aí dentro da chave, a Alemanha amplamente favorita e confirmou o favoritismo conquistando o título, mas vencia o jogo por 1-0, e aí a Colômbia com o Rincon foi lá e empatou. O jogo foi lá no San Siro, em Milão, um jogo maravilhoso. O nosso Wagner tá lembrando aqui que todo mundo foi de Croácia na final de 2018. Contra a França, né? Contra a França.
Emerson Dias mandando aqui, adiós muchachos, ó. Nenhum argentino passou em River e Boca com com campanhas decepcionantes, ambos eliminados. E o River ontem, num espírito de equipe, no espírito esportivo totalmente nulo, quis apelar depois do jogo, né? Acho que não sei se foi o Dumfries que disse pro Acunha vá pra casa. Sim. E aí ele... eles ficam bravos, cara. Eles não gostaram. Eu não sei, eu tenho uma admiração pelo futebol argentino, acho o futebol maravilhoso de se acompanhar, né, pela qualidade e pela entrega também, mas eles, confesso, depois do Mundial, eles ficaram chatos demais, tudo, eu sou campeão. O tal do Enzo Fernandes, eu peguei um ranço desse menino e ele é bom de bola. Né, isso é inegável, capitão do Chelsea e tal, mas eu peguei um ranço dele, principalmente depois daquele jogo contra o Brasil, cara. Nossa, que chato, provocando a todo instante, sem falar o Depou, né? Nossa, esse é um dos mais chatos. Pelo amor de Deus. E a Argentina, toda a seleção tem um cara desse tipo. Eu lembro de Simeone, né? Kili Gonzalez, não sei se você se lembra, Júlio, era estilo Simeone, né? Um Felipe Melo argentino, vai. E agora o Depou. Nossa, mãe, esses caras eram chatos, hein? O Depou Simeone era chato, hein? Chato. O Kili Gonzalez também, chatíssimo. O nosso Vinícius manda aqui, torcia muito pra Gana em 2010, no jogo do Soares, né? A Samoa Gyan, lembra? A Samoa Gyan, um dos craques da... Nossa, esse jogo também acho que entra como um dos mais épicos, né, da Copa do Mundo. Ó, a galera mandou bastante aqui, ó. O Cristiano Salvioni, o correto é afirmar ontem... Quase que o Fluminense entrou pelo Cano. Mas ele meteu bola na trave ontem, viu, Cristiano? Mas o Cano tem convivido, né? Depois da conquista da Libertadores em 2023, ele teve um 2024 difícil. Está tendo também um 2025 também não tão bom, né? E o Cano já é um veterano, né? Ele jogou muito em 2023, foi essencial, uma média de gols incrível. Mas nas últimas temporadas as lesões têm atrapalhado o desempenho do Cano. Maravilha, agora 11h27, vamos com o Gabriel Dudziak, chegando com informações do futebol paulista. Fala aí, Dudziak. O zagueiro Murilo dificilmente voltará a entrar em campo pelo Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Nesta quarta-feira, o jogador teve diagnosticado uma lesão na coxa esquerda e por isso demorará para se recuperar, ficando fora do jogo contra o Botafogo no sábado pelas oitavas de final do torneio da FIFA. Bruno Fux e Mikael são os candidatos à vaga. O volante Aníbal Moreno, que evoluiu após ter apresentado um edema na coxa direita, tem chances de voltar na partida diante do Glorioso. O técnico Abel Ferreira ainda terá mais 2 dias de treino em Greensboro, na Carolina do Norte, antes de seguir para a Filadélfia, onde ocorrerá a partida. O Santos apresentou o novo diretor executivo de futebol, Alexandre Matos. Em entrevista coletiva, ele disse que o elenco do Peixe é bom e que só haverá mudanças pontuais dentro da realidade financeira do clube. O dirigente também falou sobre a prioridade neste momento em que o Santos briga para não cair de divisão novamente. Mas o que nós mais vamos pregar nesse momento é uma gestão humana. Existem bons jogadores que, com certeza, da chegada no início do ano, foram confirmado uma expectativa enorme em cima deles e que, por um motivo ou outro, ainda está tentando se adaptar, tentando buscar essa confiança. Então, acho que nós precisamos muito resgatar alguns jogadores que aqui estão. Acho que esse é o maior trabalho no momento. O diretor de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, disse ao site GE. Globo que espera o retorno de Memphis Depay aos treinos no próximo sábado, mesmo depois de o advogado do atleta notificar o clube sobre a necessidade de que haja um pagamento de R$6.100.000, sob risco de o jogador não se reapresentar. Os valores se referem ao prêmio pela conquista do Paulistão e a direitos de imagem que estão atrasados. Já o São Paulo volta aos treinos de maneira oficial hoje. 5 atletas, porém, trabalham desde a segunda-feira. Oscar, Lucas Moura, Dineno, Luiz Gustavo e Marcos Antônio. As atividades desta quinta marcarão o primeiro contato do técnico Hernan Crespo com os jogadores neste retorno dele ao clube. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, obrigado pelas informações. Murilo fora é um problema pro Palmeiras, porque é um zagueiro sólido, né, Carol? Zagueiro sólido, um entrosamento quase que perfeito, um casamento, né, muito sólido com o Gustavo Gomes. Entrou o Giai também no sistema de terceiro zagueiro, mas o Abel não colocou o Giai na última partida. E até pela maneira como foi a lesão do Murilo, né, em velocidade, dificilmente participa da Copa do Mundo. Deve jogar, pelo menos no jogo contra o Miami, entrou o Bruno Fux, que é um cara ok, né, não compromete.
Mas vai fazer falta. E até a parte ofensiva acaba comprometendo, né? Porque o Murilo é uma arma. Nas bolas paradas, vira e mexe, ele faz os seus golzinhos. E vai fazer muita falta ao Palmeiras. Por outro lado aí, o Aníbal tá voltando, né? Aníbal tá voltando, teve uma lesão, não foi tão forte, né? O grau da lesão em relação do Murilo. E o Abel recuperando o Aníbal, né? O Aníbal começou muito bem no Palmeiras ano passado. As informações que a gente tem de São Paulo é que deu uma empolgada, né, na vida noturna da capital paulista, mas me parece agora, meio Nelson Rubens está namorando, está com a cabeça no lugar. Hein? Aí sim. E isso, a consequência disso, você dorme cedo, você está feliz. E o futebol acaba melhorando, o rendimento, principalmente a parte física, acaba melhorando e o Abel recuperou. Hoje, no Mundial de Clubes ou na Copa do Mundo, o Aníbal se tornou uma peça importante. A gente espera que ele possa estar perto dos 100% para jogar neste duelo contra o Botafogo. Lembrando que no lado do Botafogo, o Gregory recebeu o cartão, tá fora do jogo, é o principal problema, hein? É o principal problema. A tendência é que o Botafogo volte ao 4-4-2. Segundo os nossos colegas aqui do GE, que estão na Filadélfia acompanhando os treinos. Pode ser porque o Botafogo, como ele enfrentou o Paris Saint-Germain e o Atlético, que são duas equipes fortíssimas, o Renato Paiva optou pelo esquema com 3 volantes, né? Com o Marlon, com o Gregory e com o Alan. E agora... Vai ser um jogo bom. Vai ser um jogo bom. Mas agora com o Palmeiras, que é um adversário que o Botafogo conhece, um adversário do futebol brasileiro, em que o Botafogo pode se soltar um pouco mais, deve então jogar no 4-4-2, ou então, se ele optar pelo terceiro volante, tem o Danilo Barbosa, que já atua no Palmeiras. Não sei se é bom negócio, tem que existir, né? Mas não sei se é bom negócio esperar o Palmeiras, não. Eu acho que por ser um jogo diferente das últimas 2 partidas do Botafogo, eu acho que ele vai voltar com o esquema que vinha dando certo, né? Com apenas 2 volantes. Era o Marlon Freitas e o Gregory, deve ser o Marlon e o Alan agora. 11h31, daqui a pouco a gente volta com informações de Guarani Ponte. 2025 continua unindo forças. Várias cidades seguem mobilizadas e ajudando quem mais precisa. Participe, doe cobertores, roupas femininas e principalmente peças masculinas e infantis. Para mais informações, acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br. Campanha do Agasalho 2025. Aqueça com amor e doe com o coração. Repórter CBN. Quinta-feira, 26 de junho de 2025. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou o regime de recuperação fiscal no estado do Rio de Janeiro até o fim de 2025. Em dezembro do ano passado, o ministro havia suspendido as punições impostas pela União contra o estado por suposto descumprimento das regras do regime. Toffoli também havia concedido prazo para que o governo fluminense pagasse os débitos até o final de junho. O preço do café subiu 81% para o consumidor no último ano, segundo a prévia da inflação divulgada pelo IBGE. Em junho, o café moído foi o segundo item que mais pesou na inflação do mês, depois da energia elétrica, que subiu 3,29%. Em relação a maio, o preço do café subiu 2,86%. No entanto, a cotação média mensal do café arábica, o mais consumido e produzido no Brasil, caiu 17%. A China recebeu os ministros da Defesa da Rússia, do Irã e de outros países aliados para a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai. O bloco é composto por 10 membros e se apresenta como um contrapeso a grupos ocidentais como a OTAN. O encontro acontece um dia após a reunião de cúpula da OTAN, que decidiu elevar os gastos de defesa para 5% do PIB dos países membros. O Al Nassr da Arábia Saudita anunciou a renovação do contrato com o atacante Cristiano Ronaldo. O português vai seguir no futebol saudita até 2027. Com um novo vínculo, o jogador vai atuar pelo menos até os 42 anos e vai em busca do 1000º gol. Atualmente, o português tem 938 gols. No horário de Brasília, 11h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bom dia pra você. Amanhã CBN. Pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Apresentação, Júlio Nascimento. Rapidinho aqui mais um giro com as mensagens. Hoje temos muito de Guarani Ponte, então vamos adiante. Bom dia, amigos da CBN. Não tinha muito o que fazer sobre o Bilu, já que é passado a pensar quem poderia fazer com qualidade essa função que tinha aparentemente ajustado o time com os reforços. Vamos rezar para dar liga. Carlão, camisa bonita. Lembra de um certo time argentino. Qual? Lanús. Saudades do amigo e da resenha, Oscar. Grande Oscarzinho. Lanús, Oscar. Pô, aí você quebra as pernas, cara. Valeu, Oscar. Mas a camisa é que... Não, ela é da cor do Lanús mesmo. Mas eu prefiro falar que ela... Caxias. Prefiro falar que ela parece a do Juventus, do Caxias, da Ferroviária. Que mais, Júlio? Fluminense tem uma dessa também. Aliás, o Oscar perguntou aqui quem pode fazer a função. Acho que os favoritos, Mirandinha e Cauã Jesus, né? O Luiz Miguel. Mas aí eu concordo com o Oscar. Uma perda considerável, né? O Bilu, ele era um personagem importante dessa engrenagem do Marcelo Fernandes, que começa, aliás, a ganhar um formato. Só que é complicado, como o Oscarzinho disse, cara, é proposta de Série A, o Guarani tentou igualar, tentou até pagar, oferecer contrato, muitas coisas boas pro Bilu, mas brigar com Série A é difícil, né? E até ontem nós debatíamos sobre isso, né? Mas ele vai trocar por um time rebaixado, provavelmente rebaixado em Série A. Mas ele faz 3, 4 gols em Série A, tem uma sequência de partida, ele vai pro Inter, vai pro Grêmio, vai pro exterior, não tem jeito, brigou com entrou o Série A no páreo, é muito complicado. Júlio, equipe, bom dia, acho que quem passar de Bayern Flamengo será o campeão, Roberto de Americana.
Rapaz, confiança, hein, Robertão? Porque, ó, se o Flamengo passar do Bayern, que já é muito difícil... Tem outra parada. É PSG, o PSG é atual campeão do mundo. Ah, perdeu pro Botafogo. Perdeu pro Botafogo, é verdade, mas... Pode perder, ué. Um mata-mata, acho que o time entra com é muito difícil, com uma intensidade diferente, não sei. Eu acho uma parada... Eu acho que complicou. Eu tava muito confiante no Flamengo se estivesse naquela projeção inicial, com uma chave um pouco mais acessível, mas agora... A minha confiança foi pro buraco. Júlio, o mesmo Bayern se passar no eventual confronto com o PSG, tudo bem, de igual para igual praticamente, mas é difícil, né? É oitavas de final ainda. Sim. Né? Você fala, já é o campeão. Eu acho muito complicado. Na minha humilde opinião, só vai passar o Botafogo para outra fase. Os outros brasileiros voltam para casa. Rogério de Sorocaba é quem escreve aqui. O Edu de Barão Geraldo. Fala, amigos, bom dia. 2002, Senegal ganhou da França e avançou no grupo. Senegal, aliás, verdade, foi adotada também. 2022 teve muitas surpresas, lembra ele aqui, ó. Coreia do Sul contra a Itália e a própria Turquia. Verdade, Turquia chegou nas cabeças. E deu muito trabalho pro Brasil. Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo renovando com o Al-Nassr até 2027. Manda aqui o Emerson Dias. Ele é uma máquina, né, cara? Mais 2 anos de contrato. É um extraterrestre. Acho que ele vai aposentar com uns 45, assim, jogando em alto nível. Vai ser estilo jogador de vôlei, né? Eu acho que o Cristiano Ronaldo, ele tá muito focado nos 1000 gols. Sim. Eu acho que é o que tá movendo ele, né? Ele vai conseguir tranquilamente. Se traçarmos um paralelo... Quantos faltam? 60? Deixa eu ver aqui. Entre o Ronaldo e o Messi, tecnicamente eu acho o Messi inigualável, né? Pelo menos na geração dele. Mas fisicamente a gente percebe o Cristiano Ronaldo mais inteiro que o Messi. Faltam 62 gols. E o Cristiano é mais velho. Dá pra pegar. Vai chegar. Ele tem média aí... Ele renovou por 2 anos, né? Vai até 42. Vamos ver quantos gols ele fez nessa temporada. Mas acho que chega sim, cara. O Cristiano Ronaldo ele é goleador, ó. Aqui, ó. Na última temporada, ele fez 35. Nossa. Na outra, na outra anterior, no Al-Nassr, 50. Ele é um cara que não se machuca, né? Dificilmente ele 41, fica fora. 50 jogos. Ele tem uma regularidade... Cara, aqui, ó, 2023, 2024, 51 jogos, 50 gols. 13 assistências. Pelo amor de Deus, é uma máquina. Grande Cristiano Ronaldo, o gajo. E Paraguai de 98 conseguiu ser eliminado invicto, perdeu nos pênaltis. Manda aqui o Éder. Ele perdeu pra França. Pra França nos pênaltis. Foi embora sem perder. Foi na morte súbita. Tinha morte súbita 98. Acho que foi o gol do Blanc. 98, Paraguai. Acho que não foi nos pênaltis. Deixa eu ver. Vamos ver, 1-0 pra França. Foi 1-0 pra França. Gol do Laurent Blanc. Laurent Blanc. Nossa, o Paraguai era legal de ver. A retranca mais bonita que eu já vi foi a do Paraguai. É gol de ouro, né? Gol de ouro. Eu não morte súbita e mudaram o nome. Esse negócio aí de gol de ouro é misericórdia. Cruel. Não, quando no seu time não tá jogando é bom. Cruel demais. Mas quando você... Imagina, meu Deus, pelo amor de Deus. 11h42, rápida pausa. E daqui a pouco a gente vem com informações e coletivas de Guarani Ponte Preta. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa EPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. O elenco do Vôlei Renato está fechado para a próxima temporada. As 2 peças finais foram anunciadas, o ponteiro Renan Bonora e o oposto Acerola. Eles se juntam à central Matheus Pinta, outra contratação da equipe também. A base titular do time que foi vice-campeão da Superliga, com Bruninho, Judson, Adriano, Maurício Borges, Bruno Lima e Luquinha. Lembrando que a principal baixa foi o Léo Andrade. Lembrando que o levantador Cristiano e o central Ítalo também estão entre os remanescentes, o técnico Horácio de Leu. Bom dia pra você. Amanhã cedo. Tarde pra você.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze 46, vamos falar da Ponte, até porque Jean Dias, que treina todos os dias, Boa, Jean. ele concedeu entrevista coletiva, né? Ontem a gente já trouxe aqui, inclusive, uma estatística do Jean Dias que não marca há 4 meses, é algo que ele vai precisar melhorar, e a próxima oportunidade será no sábado contra o Maringá. Jogo difícil porque é fora de casa e o camisa 7 da Macaca projeta esse duelo no sabadão. É um confronto diferente, né? A forma com que eles jogam é uma forma diferente que a gente costuma enfrentar, mas a gente não pode perder essa essência que a gente tem, né? De uma pegada, disso que a Ponte Preta pede, né? De muita raça. Então a gente sabe da dificuldade que vai encontrar lá, mas a gente tá se preparando bem durante a semana. Não, com certeza ela é proveitosa, né? Principalmente quando a gente tem que acertar detalhes que precisam melhorar, né? A gente tem consciência disso, a gente conversa, nós como atletas, conversamos, se cobramos mais, né? Pra gente melhorar. E quando se tem uma semana cheia, no caso 2 semanas cheias, é para que isso aconteça mesmo, para que a gente possa evoluir e melhorar mais ainda. Boa, Jean Dias, que é uma peça importante aí no elenco da Ponte. E agora deve ter mais um concorrente aí, né? O Luiz Felipe, que joga, na verdade, em 2 funções. Ele já jogou como centroavante, mas como ele não tem tanta estatura assim, ele já fez a função de segundo atacante, às vezes até pela beirada ali. O Luiz Felipe é da base do Atlético Mineiro, né? Todo o trabalho de base foi no Galo, ele subiu no profissional com o Atlético Mineiro em 2020. Aí foi emprestado para o Goiás, jogou em 2022, 2023 no Goiás, depois foi para o São Bernardo, onde ele teve o melhor momento. Inclusive, no ano passado, ele foi um dos destaques do São Bernardo. Voltou esse ano pro Galo, fez 3 jogos no primeiro semestre no Campeonato Mineiro e quase veio pro Guarani. Lembra que o João Marcelo foi negociado? Ah, sim. O Luiz Felipe era um alvo do Guarani como uma moeda de troca ali do Atlético Mineiro. Não logrou êxito, já diria o poeta que está em descanso. E aí acabou negociando com o Mirassol, mas teve apenas um jogo disputado no Mirassol, não estava com espaço no Leão. Por isso foi colocado à disposição e deve ser emprestado agora ao time da Ponte até o final do Campeonato Paulista. Luiz Felipe,
deve ser o primeiro reforço, Carlão, jogador de 24 anos, na próxima janela da Macaca. E a Ponte precisa se reforçar. Eu, de certa maneira, até entendi a Ponte Preta não tão ativa no mercado, né, na última janela, porque as coisas iam bem dentro da Série C. E o caixa da Ponte, a gente sabe que é um caixa vazio. Então eu acho que o departamento de futebol observou, né? Vamos tentar segurar porque as coisas dentro de campo estão acontecendo. Caso, né, se houver aí alguma queda, algum problema, a gente vai ao mercado, e foi o que aconteceu. Hoje a Ponte, apesar da boa posição dentro do campeonato, ela corre riscos, né? Já perdeu a primeira colocação, dentro de casa ela demonstra muitas dificuldades em vencer os jogos, então nada melhor que ir ao mercado, nada melhor que monitorar, porque ela vai precisar qualificar o elenco, né? A situação da Ponte não é tão tranquila assim, mesmo estando na vice-liderança. A gente percebe a diferença é muito pouca em relação às equipes que estão fora do G8 e mesmo as equipes que estão abaixo. A Ponte, se ela tropeçar em Maringá e houver aí uma combinação de resultados, ela pode perder posições. Então ela precisa sim qualificar o elenco, até porque o Jean Dias que falou aí, caiu muito de produção, o Gé sobrecarregado, só tem ele realmente, as peças de reposição não são tão boas, né, como o Gustavo 25, é um cara que ainda não engrenou. Everton Brito, entre boas e más atuações. Então a Ponte precisa sim de mais um atacante de beirada principalmente, até para furar os bloqueios defensivos que vem ao estádio Moisés Lucarelli. Só que aquela coisa, ainda é uma aposta, mesmo com um currículo interessante, cria do Galo, passagem por Mirassol, passagem por Goiás, né, que são times hoje, times grandes, né, o Mirassol numa Série A e o Goiás sempre com destaque em Série B ou Série A também de brasileiro. E a gente espera que, se ele vier realmente, se a Ponte efetivar a contratação desse jogador, que ele possa se encaixar o mais rápido possível, porque a Macaca precisa. Vai ser importante essa movimentação da Ponte aí na janela, então Luiz Felipe praticamente acertado aí para reforçar a Ponte, será mais um atacante à disposição do técnico Alberto Valentim. Os atacantes, aliás, precisam, né, deslanchar aí, né? O Gé precisa ter sequência, Jean Dias precisa voltar a jogar bem. Sim. O ataque da Ponte é importante aí pra engrenagem dentro da Série C. O Toró, né? Toró caiu muito, né, Júlio? Perdeu espaço também. Né? Perdeu espaço e quando entrou na última partida contra o ABC, muito mal, muito alheio ao que estava acontecendo. Eu até disse que uma das missões do Alberto nesta paralisação era recuperar o Toró. E em um dos amistosos, não sei se foi contra o Severtolândia, que a Ponte aplicou 9-0, acho que o Toró fez gol, teve boa participação. E isso é importante para recuperar a confiança, porque é um jogador que começou bem, né, marcando gols, se encaixando, mas de repente, a partir do momento que ele perdeu a posição, ele desanimou e não tem ajudado a Ponte nas últimas partidas. E a gente espera que o Alberto tenha conversado e cumprir essa missão de recuperar este atleta, porque a Ponte precisa, né, não só com relação a contratações, mas de jogadores importantes no elenco, mas que não estão rendendo. Maravilha, agora 11h52, daqui a pouco a gente fala do Guarani. Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV.
11h54, dando risada aqui, porque o Renato Alves mandou aqui, ó, pessoal, rapidinho, algumas pinceladas no vôlei. Qual jogador da seleção chinesa o Brasil tem que se preocupar? Renato, eu já falei, o Renato Alves é o presidente dos xaropes aqui que participam. Tu quebra as pernas, pô. Você sabe o que eu tô lembrando? Aí até uma homenagem aos nossos antigos parceiros de emissora. Me lembra Prado Júnior. Nossa, meu Deus do céu. Prado Júnior tinha uma mania, cara, e saudade do Prado, cara. Que resenha sensacional, um profissional maravilhoso. A pergunta pra Desca, né, que a gente falava. Porque ele fazia uma pergunta que a gente não tinha combinado no ar. E as perguntas do Prado, elas eram mais ou menos dessa que o Renato Alves disse. Qual o jogador do Casablanca? Qual o jogador do Casablanca? Foi, pô, Prado, mas jogador do Casablanca. E aí o nosso chefe na época, Alberto César, dava cada bronca no Prado. E o Prado sempre solícito. Não, tudo bem, na próxima vez eu tento fazer diferente, mas no outro programa, novamente, perguntas deste nível, Renatão. Mas grande abraço pro Renato Alves e abraço pro Pradão também, figura maravilhosa. 11h55, hoje tivemos entrevista no Guarani, Alan Santos. Alan Santos, que é uma liderança, né, um capitão do time, falou sobre diversos assuntos e um deles sobre essa parada, né, esse período que o Guarani teve de preparação com 2 semanas livres até o confronto desse sábado contra o CSA. Fala aí, Alan. Cara, esses dias a gente tem treinado bastante, né? A gente fala que muitos treinadores falam que não tem tempo no futebol brasileiro, né? E como a gente vem de uma comissão que chegou há pouco tempo, tá tendo tempo para trabalhar, mas a gente, como jogador, a gente quer estar jogando o tempo todo. Para mim, principalmente, o tempo de alegria é tempo de jogo, mas é um tempo de preparação para a gente, né, se adaptar mais um ao outro, se conhecer, né? Principalmente quem chegou agora, que são jogadores de grande qualidade para nos ajudar. Então esse tempo tem sido precioso para que a gente possa chegar o mais forte possível no próximo jogo e poder conquistar o nosso objetivo, que é a vitória. Tá, então, o Alan Santos, que tem ao seu lado agora o Rafael Rodrigues. Aliás, Carlão, você que gosta disso, hoje subi lá no GE, foi um levantamento do teu trabalho, tá? Opa. Mas vale a pena. O Rafael Rodrigues jogou todos os minutos do Guarani nesse ano. Ele é o 7º jogador de linha a chegar a 21 jogos seguidos no Guarani nesse século sem ser substituído. Ô, Júnior. Mas olha essa lista, Carlão. Vê se você lembra de algum deles. O líder da lista é o Wagner, que jogou em 2003, que era meio atacante. Era do São Caetano, fez gol em derby. Ele fez 31 jogos seguidos sem sair. Foi importante. Os 90 minutos. O segundo é daquele mesmo ano, Bruno Quadros 26 capitão. Jogos. E aí o terceiro da lista é o Lennon, que fez 25 jogos sem sair em 2017. Aí tem nessa lista também aí os outros 3 jogadores. Deu trabalho, hein, Júlio? Deu trabalho. O Lucão, em 2023. Lucão, zagueiro. 21 jogos. Maranhão, 2009, Nossa, 21 jogos. Foi bem também em 2009, hein? Era motorzinho. O Rafael Rodrigues. E se ele entrar em campo agora contra o CSA e não sair, ele vai igualar o João Vitor, zagueiro, que jogou no Vitória, tá no Mirassol. O João Vitor fez 22 jogos seguidos. Não vale sair, tá? Foi titular, mas foi substituído. Sai da lista. É quem jogou todos os minutos. Cara, então foi uma crescente interessante aí do Rafael. No futebol de hoje é algo louvável e é algo que até de repente o Rafael Rodrigues, se ele for monitorado por um clube numa melhor situação que o Guarani, o cara leva muito em consideração. Entra no currículo. Entra no currículo. Porque ele tem disciplina. A regularidade, a parte física também mostra estar em dia, porque hoje, com essa maluquice do calendário, é muito difícil um jogador ter sequência. E ainda mais zagueiro, que além da questão física, tem os cartões, né? O zagueiro é um cara que fica ali com o atacante. Ele só tem marcando. 2 nesses 21. Então mostra que é um jogador que, pelo menos nesta questão, tem correspondido e vale o investimento. Porque ele é bom jogador, o Rafael. Porque tá crescendo muito, né? Aliás, o Alan Santos falou disso na coletiva, que ele é um cara que... o Rafael Rodrigues, ele é diferente, porque ele treina mais que os outros. O Alan Santos disse isso, que isso tá sendo reflexo desse trabalho dele. Só mandar um abraço aqui, que esse levantamento foi inspirado num tweet do Lucas Pezão lá, que ele colocou lá. Poxa, quando foi a última vez será que isso aconteceu? Aí eu fui atrás e realmente é muito raro um jogador de linha jogar todos os jogos da temporada. Vocês aí em conjunto também com o Pezão, que é um grande bugrino, você pegou, acho que o 2001 pra cá. Então, mas o mais perto foi 2023, né? Com o Lucão. 21 jogos também, foi exatamente só o Lucão e o João Vitor, os mais recentes. O resto é tudo 2009,
2003. 2003. Né? Por que 2003? O Campeonato Brasileiro é até a 46ª. Sim, 2003 acho que não eram... Foi a última vez que tivemos... Tinha... 24, tinha 60 jogos, assim. Era um negócio... E o Guarani participava de Copa do Brasil. Por isso que o Wagner tinha tudo isso. Tanto que esses 31 seguidos foi só de Campeonato Brasileiro, né? No segundo semestre. Então Wagner, bom jogador. Eram muitos jogos. Tempo bom do Guarani em 2003. Ele caiu em 2004, mas em 2003 o Guarani tinha um bom patrocinador, tinha bons jogadores. Alex, né? Foi a grande revelação. É verdade. Alex. E geralmente esses números, né, Carlão? Por exemplo, o Fumagalli bateu na trave algumas vezes, mas esses números são geralmente lateral, aqui tudo bem que tem o Wagner, né, que é o líder. Atacante. Mas geralmente é lateral e zagueiro, né, que são menos substituídos. Porque atacante geralmente sai para mudar a formação e tudo mais. Mas isso é importante, bom para ganhar confiança. O Alan Santos, que deu entrevista, é uma liderança no Guarani. Eu gosto do Alan Santos. O que tem atrapalhado o Alan, o que atrapalhou pelo menos até aqui, foi a questão física, né? Demorou para estrear. Mas é um jogador seguro, é um jogador equilibrado. É um cara que pode passar experiência, tem muita bagagem, né? Em grandes times que atuou, é cria do Santos Futebol Clube. E tem identificação com o Guarani, né? É a segunda passagem dele pelo Guarani, é um cara que tem muito a acrescentar. Maravilha, só confirmando aqui, o Samuel também está de saída, assim como o Rafael Bilu, recebeu uma proposta do Marrocos. Deve jogar no futebol africano. Acho que o Guarani tem que liberar. Infelizmente não deu certo, o Samuel, a própria questão física também não ajudou, mas se vier a proposta tem que liberar, porque não deu liga Samuel e Guarani, pelo menos até aqui, né? Maravilha, vambora, Carlão, hoje tem arena? Hoje tem arena, hoje não tem nada de folguinha não tem vida mansa não, hoje tem uma arena com muita resenha sobre Mundial. E amanhã a gente vai fazer a nossa enquete lá do campeão, como sugeriu o nosso ouvinte. Verdade, hein? Teremos todos os confrontos, a gente faz a enquete aqui, abre a enquete para os nossos ouvintes. 4 horas tem arena, amanhã a gente volta às 11 horas, grande abraço a todos. Valeu.